Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a sua paz. Gostaria de iniciar este momento de reflexão com as perguntas de Jesus Cristo. Há alguns dias nós passamos pela paixão, pela morte, pela ressurreição. Mas antes disso, nós, enquanto igreja, fomos convidados a fazermos um caminho de penitência. A penitência não porque nós temos um preceito a ser cumprido, mas a penitência enquanto uma disposição para que consigamos compreender a dinâmica do projeto da salvação, para percebermos a nossa realidade, percebermos quem nós somos e quem é o Senhor na nossa vida. Daí, feito aquele caminho, nós adentramos na Semana Santa e fomos percebendo o tríduo pascal. Jesus que foi entregue, Jesus morto e ressuscitado. E agora nós estamos celebrando esta ressurreição. Mistério esse que não pode ser esquecido por nós. Por que celebrar tanto tempo o tempo da Páscoa? Assim também nós fazemos no Natal. Porque parece que muito tempo o nosso coração ele vai se encontrando angustiado. O nosso coração vai se encontrando perdido, cheio. E se nós não cuidarmos para perceber também as coisas boas da vida, nós nos fechamos como uma comunidade reunida. Daí por isso de nós celebrarmos todos os dias o tempo pascal para que o nosso coração não se esqueça da ressurreição. E aí a pergunta de Jesus: por que o coração de vocês se encontra perturbado, com medo, inseguro? Então essa pergunta deve chegar para todos nós. E depois, o tempo da Páscoa nos faz um convite à conversão e apresenta a nós que nós temos uma vida muito breve. Que a nossa existência neste mundo é passageira. E daí esta pergunta, porque o nosso coração está perturbado, nós também devemos nos perguntar se na nossa vida existem mais coisas ruins, ou ainda não conseguimos compreender as coisas boas que nos acontecem. E diante desta pergunta, não se esqueça que a nossa existência é breve. Então, com que o nosso coração tem perturbado mais? Com coisas boas que nos fazem sentir ansiosos e alegres? Ou as coisas ruins? E aí o Senhor vem ao nosso encontro. Percebendo essa nossa realidade angustiosa e querendo nos devolver a vida, a dignidade, e diz: a paz esteja convosco. E quando o Senhor anuncia esta paz, é para que os nossos olhos se abram. É para que o nosso coração se liberte, para que consigamos perceber a ressurreição, para que consigamos perceber o sinal de vida e que a nossa vida ela não é inteira ruim, mas que de fato passamos por momentos difíceis. E aí durante todo este tempo, o Senhor foi entregue
E depois da sua ressurreição, o Senhor começa a aparecer aos poucos para os seus discípulos. E é sempre uma mistura de surpresa, de alegria, de dúvida, de angústia. Porque nós temos a tendência em nos prender às questões angustiosas da vida. Então, quando a alegria bate na nossa porta, quando a vitória vem ao nosso encontro, nós não acatamos. Porque temos esta dúvida. E aí Jesus aparece e diz: a paz esteja convosco. E é bonito perceber as aparições de Jesus, que são sempre de formas muito simples, no nosso cotidiano. E quando temos um coração muito cheio, um coração preso, é uma presença que passa. Jesus que aparece como um jardineiro, como um viajante, como um pedinte, como um fantasma. E por causa da nossa prisão, a angústia, nós não percebemos que é o Senhor. E nós acabamos por não sermos testemunhas disso. A nossa vida vai passando, e de repente o Senhor nos pede contas da nossa existência. E o que nós vamos apresentar para o Senhor? E assim o Senhor aparece no meio da comunidade reunida com medo e com as portas fechadas. E a preocupação do Senhor não é só com a porta física, mas a preocupação é que o coração também, por distante e por inseguro, ele também se fecha. E por isso a pergunta: por que do coração duro? O que nós estamos esquecendo? Se nós celebramos a paixão, a morte, agora é hora de celebrarmos a ressurreição. Por isso que a cada instante o Senhor desperta a inteligência dos discípulos e desperta também a nossa inteligência. Não era preciso que tudo isso acontecesse. E assim nós vamos fazendo esta caminhada de maturidade. E aí, quando o Senhor aparece no seio da comunidade, além de desejar a paz, o que Ele faz? Olha aqui. Estende as mãos e os pés para que eles vejam os sinais da paixão. E isso não é para nos meter medo, mas é para nos encorajar. E é fato que na nossa vida nós passamos por angústias, por dificuldades, por mortes, sejam elas propriamente ditas físicas, pela separação física, mas muitas vezes nós passamos por morte espiritual. E se a gente não cuida, a gente vai morrendo. E vamos nos prendendo só nos sinais angustiosos da nossa vida. Então Jesus não esconde que passou pela dificuldade, mas que ressuscitou. E esta é a verdade da comunidade crente. Da comunidade que consegue perceber este sinal de Cristo que deve ser a centralidade da nossa vida. E aí nós estamos há dias ouvindo os Atos dos Apóstolos e a cada passo que nós vamos caminhando, uma coisa nos é apresentada: uma comunidade perseguida, uma comunidade com medo, uma comunidade que o Senhor se manifesta, uma comunidade que sabe partilhar.
E a comunidade que, percebendo os sinais da ressurreição, põe-se a anunciar, porque deve ser testemunha. Então a graça que nós recebemos, nós não podemos ser egoístas de querer prender esta graça para nós. Por isso a fala de Jesus para Madalena: não me toques, não me prenda. Porque nós não podemos ter aquele sinal de uma religião imatura, de um Deus que só tem que realizar aquilo que eu quero. E quando nós estamos adentrando no mistério da ressurreição, é um Deus que morre em favor de todos, para que todos recobrem a dignidade de filhos e filhas deste único Deus. E aí Pedro vai diante do povo e faz memória: aquele Deus dos nossos antepassados glorificou o seu servo Jesus. Este homem que esteve no meio de nós, que falou do bem, que fez o bem, que nos devolveu a vida, a dignidade, a esperança, nos deu a vida e a herança de sermos seus filhos, foi morto cruelmente, foi injuriado, mas este Deus o glorificou. E todos nós que cremos que este Senhor ressuscitou, nós também possuímos a vida eterna, porque esta é a nossa esperança. O sepulcro está vazio e Ele está no meio de nós, não podemos duvidar disso. E aí o que nos diz a segunda leitura: se nós cremos que verdadeiramente o Senhor ressuscitou, então nós temos um intercessor por excelência diante de Deus. Então a misericórdia de Deus não nos falta, não nos falha, mas é preciso que nós tenhamos a confiança de que isso verdadeiramente acontece. Porque quem não acredita vive preso aos próprios pecados, vive preso às próprias angústias, arrasta uma corrente a vida inteira, não consegue perceber a graça que tem na própria vida. E aí a gente vai vivendo de momentos. Se eu estou com angústia, reza para mim, por favor. Se eu estou passando alguma dificuldade, reza para mim, por favor. Claro, essa é a nossa obrigação, rezarmos uns pelos outros. Mas acima de tudo, aquele que pede também deve se comprometer, para que não fique eternamente dependente, mas que consiga compreender a dinâmica do reino de Deus e assuma também que ele é filho e que tem um compromisso. Então quem age assim, vive a ressurreição. Quem tem esta atitude não sente medo do Senhor ou daquilo que possa lhe acontecer, mas tem confiança de que as nossas angústias elas são passageiras, de que a nossa existência ela é muito breve neste mundo para nos prendermos às coisas ruins. E principalmente o tempo que nós estamos vivendo tem demonstrado muito isso para nós. Estamos diante de um abismo. Antigamente nós olhávamos para uma fila, melhor dizendo, de que aqueles que eram mais velhos iriam primeiro. Mas o tempo tem nos provado diferente. Todos nós estamos numa fila. E a qualquer momento o Senhor pode pedir contas da nossa existência. Então, por que o nosso coração se encontra perturbado?
Ainda não compreendemos que o nosso Deus, o Deus que nós seguimos, é o Deus da vida. Um Deus que assumiu a nossa condição por amor para nos elevar à condição de filhos. Um Deus que a todo instante renova a aliança que nós quebramos, porque queremos viver eternamente neste mundo. Nos agarramos às nossas certezas e vamos esquecendo da nossa única certeza, que é estar com Deus, que é ir para Deus. E hoje nós rezamos o 7º dia de 3 pessoas que cumpriram a sua missão neste mundo. E em que o nosso coração está preso? No fato trágico de não termos mais essas pessoas que nós tanto amávamos? Ou no belo caminho que nós fizemos com essas pessoas? Aonde está a nossa gratidão a Deus por nos ter concedido a vida dessas pessoas que nos marcaram, que nos ajudaram a pautar a nossa história e que hoje nós devolvemos para Deus? Então o que nós carregamos? A vida gloriosa, a existência dessas pessoas, ou o único fato da vida na morte? Se nós estamos agindo assim, é preciso que a nossa consciência e a nossa inteligência seja despertada, porque não estamos ouvindo a Deus. Então rezar um 7º dia é rezar a esperança que não termina com a morte, mas é ter a certeza de que aqueles que nós amamos se encontram com Deus. Então por isso não perdemos, mas devolvemos, porque nós sabemos aonde está. E quando um dos discípulos pergunta: Senhor, mas para onde vais? Porque nós não conhecemos o caminho, o que ele diz, despertando mais uma vez a memória: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então mesmo aquele que morre, ele vive, porque a nossa vida deve estar unida à vida de Cristo. E disso nós somos convidados a sermos testemunhas. Então que o Senhor conforte o coração de todos vocês, parentes que celebram este 7º dia. Que o Senhor os ajude a passar por este momento, não vivendo um luto eterno, não presos à situação de morte, mas que vocês possam lembrar desses seus entes queridos com gratidão, para que a sua memória não fique esquecida e ele também não desapareça. Isso é ressurreição. Por isso que o Senhor se manifesta a nós e desperta a nossa inteligência, para não esquecermos quem foi Ele e o que Ele deve ser na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.